Estamos de volta com Manhã Diversa e a nossa entrevista sobre a atuação do Judiciário. Hoje é Dia da Justiça e está aqui no estúdio com a gente o cientista social Ricardo Braida, mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Para a gente continuar nossa conversa, né? Durante a pandemia houve uma paralisação de muitos processos, né? Um processo que desde 2015 a gente já vê uma atualização do processo judicial eletrônico, né? Como que o uso dessa ferramenta foi essencial durante a pandemia? A gente tem o PJE, que é a possibilidade de protocolizar petições, de se manifestar eletronicamente. Cabe dizer que o PJE, ele ainda tem as suas dificuldades, é um sistema que não é unificado nacionalmente, é um sistema que muitas vezes é lento e que interrompe a atuação dos advogados, da defensoria e assim por diante. É, portanto, um sistema que precisa se aperfeiçoar. E durante a pandemia a gente teve a necessidade de produzir outras ações eletronicamente, virtualmente, né? Por exemplo, as audiências. Mas é claro que quando a gente analisa o ano de 2020, foi um ano de muitas adaptações, né? Em um primeiro momento, quando chegou a pandemia, a gente teve aquele susto e a necessidade de uma adaptação mais acelerada, mas com o passar do tempo a gente foi entendendo como que essas audiências funcionam. Algumas audiências mais sensíveis, como as audiências criminais, é claro que vamos ter algumas restrições, né? Oitivas de testemunhas, enfim, algumas restrições necessárias. Mas o que se deu para perceber ao longo desse tempo da pandemia com as audiências online é que se tornou mais acessível, principalmente para os advogados, que pudessem, por exemplo, fazer sustentação oral em tribunais de segunda instância. Acho que esse é um ponto importante. Antes da pandemia, quando a gente tinha que fazer sustentações orais em tribunais, por exemplo, vou pegar o caso aqui de Minas Gerais, um advogado que atua em Juiz de Fora, ele tinha que se deslocar até Belo Horizonte para que pudesse fazer a sustentação oral diante dos desembargadores e depois voltar a Juiz de Fora. Com a possibilidade de ter essas audiências online, facilitou esse acesso dos advogados aos desembargadores, facilitou o acesso a serem ouvidos, né, pelos desembargadores, portanto, deu aí uma abertura que não havia anteriormente. Claro que isso também tem o fenômeno da adaptação da nossa vida a esse diálogo online, né? Apesar dessa ferramenta já estar disponível há muito tempo nas nossas mãos, a gente só percebeu ou se acostumou a utilizar dessa ferramenta a partir principalmente da pandemia. Então, assim, acho que tem duas questões importantes que se destacam, né? Primeiro, a necessidade de melhoria do PJE, que são os processos eletrônicos, que eu disse, onde se peticiona, onde se junta documentações. E o segundo, como que a gente pode cada vez evoluir mais nessas audiências online que se tornaram uma tendência. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça que eu disse anteriormente, já editou algumas resoluções a fim de regulamentar melhor essas audiências online. Parece que será uma tendência mesmo pós-pandemia. A burocracia acompanha tanto esses processos virtuais e não virtuais, né? E a gente tende a falar que a justiça no Brasil ela é lenta. A burocracia também seria um vilão aí nessa demora? A burocracia é um vilão, ela sempre, a gente pode entender que é sim um vilão, mas acho que tem uma questão de complexidade também do direito. Quando a gente fala sobre a atuação do Poder Judiciário, a gente utiliza uma expressão de que os processos devem ter uma duração razoável. E a duração razoável significa dizer, não pode ser nem tão célere, nem tão rápido, porque isso pode comprometer a produção de provas, ou seja, alcançar a justiça, naquele conceito que a gente disse inicialmente, também não podem ser tão morosos. É claro, Roberto, que a sua pergunta aqui é sobre a morosidade quando a gente fala da burocracia. E claro, há uma burocracia porque o direito ele acaba se sofisticando e vai criando etapas cada vez mais definidas, né? Então, peticiona-se, dá a oportunidade da outra parte se manifestar, existem produções de provas, existem possibilidades de se levar essa decisão a uma segunda instância, que são os tribunais de justiça, os TRFs, existe a possibilidade de se alcançar um tribunal superior, existe a possibilidade de se alcançar o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o caminho é longo até que se tenha uma decisão, que a expressão utilizada é transitada em julgado, uma decisão que não cabe mais recurso. Esse procedimento, esse processo, ele tem a sua técnica, ele tem o seu motivo de existir.
Mas aí eu volto naquela questão do primeiro bloco. Me parece que a ideia da burocracia, ou essa sensação que a gente tem de falar sobre a burocracia, está muito mais vinculada a muitas demandas, a um excesso de demandas e a uma necessidade cada vez maior de ter mais servidores para que possam dar conta de tantas demandas, né? Se o Poder Judiciário tivesse sido estruturado de fato para dar conta dessas demandas em massa, talvez a gente estivesse produzindo decisões mais rápidas, a gente não teria essa sensação de burocracia ou de morosidade, lentidão. E algo que a gente vê muito também são as audiências de mediação e conciliação, né? Que eu acho que, né, o pessoal de casa que talvez, né, tenha uma... Estou falando por mim, né? Uma visão desse tipo de audiência, que é aquela coisa das pessoas em volta de uma mesa, né? E quando a gente fala de algo que vai online, vai para o virtual, né? Voltando um pouco no assunto, né? Dessa transição para o online. Tanto por causa da pandemia, como a gente falou, mas também talvez como uma nova forma, né? Que a gente tem visto que as formas online, elas têm se tornado, às vezes, até mesmo uma regra, né, em alguns casos, um facilitador que a gente, às vezes, antes a gente já tinha, mas não utilizava, e com a pandemia a gente acaba adaptando. Como tem sido esse tipo de audiência no virtual? Tem dado certo? Tem sido mais difícil? Ou tá no igual? De certa forma tem dado certo, assim, a ideia do online conseguiu expandir essa possibilidade, né? A ideia da mediação e da conciliação, ela é como se a gente tivesse uma reunião, uma audiência que não tem um juiz presente, tem um mediador, que é um terceiro, que não se envolve com aquela causa e que tenta fazer com que as partes possam compor esse conflito, né? Tem dado certo porque tem aos poucos se tornado uma cultura também dentro da nossa atuação da justiça no Brasil. Então, é preciso que essas fala-se resolução ou métodos alternativos de conflito, não gosto nem de falar que é métodos alternativos, tem se dado uma tendência de que essas resoluções de conflito se tornem de fato algo que o brasileiro se acostume e não tenha aquele vínculo a esperar sempre uma decisão de um juiz para poder resolver aquela questão, aquele conflito existente. E se isso for ajudar, né, no resultado mais rápido da justiça, então que venha para ficar, né? Sim, importante. Olha, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Esperamos aí te receber mais vezes. Muito obrigada, viu? Eu agradeço mais uma vez, Roberta, Mariana. Bom dia a todos. E como hoje é quarta-feira, é dia de boletim esportivo com o Gabriel Luterbach. E ele que traz as principais informações do mundo dos esportes para você que acompanha o Manhã Diversa. Pois é, Mari. Hoje o Gabriel chega falando sobre a última rodada do Brasileirão. O campeonato chega ao fim amanhã. O título já foi definido, já vimos aqui, né? Meu Galo já levantou a taça, mas ainda tem time brigando pelas 3 vagas da Libertadores do ano que vem. E tem também, Roberta, a luta para escapar da indesejável queda para a Série B. Olha só. Que o Atlético Mineiro foi campeão, todo mundo já sabe. Mas o Campeonato Brasileiro ainda não acabou. Como o Campeonato Brasileiro coloca até 9 clubes na Libertadores, é natural que a última rodada seja recheada de confrontos que valem alguma coisa. Apenas a partida entre Sport e Atlético Paranaense no Recife não vale absolutamente nada. No topo, Corinthians e Fortaleza disputam a 4ª posição, justamente contra 2 clubes que lutam para não cair, o Juventude e o Bahia. O Grêmio, claro, vai estar de olho nesses jogos, já que tem possibilidade de se salvar do rebaixamento em caso de vitória contra o time reserva do Atlético Mineiro, que já está de férias, né? Bragantino e Fluminense disputam uma vaga direta na competição sul-americana. Considerando que o tricolor carioca vai fazer o papel de casa, fica sobrando apenas uma vaga na pré-Libertadores, que pode ser do América Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará, Santos, Inter ou São Paulo. Sim, todos esses clubes lutam por essa última vaga, sendo que só o América Mineiro depende só das suas forças. Ufa! Fiquem de olho nessa última rodada, pois como a gente pôde ver, tem várias disputas importantíssimas. Mari e Roberta, eu volto com vocês. E se eu fosse você aí de casa, não sair daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre comida viva. Você já ouviu falar? É super saudável e nutritiva. É só o tempo de tomar uma aguinha que a gente já volta.